quer ensinar, falar, mostrar para todos nós. Que eu não fale demais, mas também não deixe de falar o que o Senhor quer que seja falado. Em nome de Jesus eu te peço, abençoe esse momento que nós tiramos para meditar na tua palavra. E quem crê que Deus vai falar contigo hoje, diga amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre a grandeza da eternidade. Eu vou ser rápido na palavra hoje, bem objetivo. Mas antes de entrar nesse versículo de Mateus 13:44, eu queria falar sobre um homem muito respeitado no meio dos cientistas, uma pessoa muito respeitada com todos que trabalham com a tecnologia, e sempre que ele fala algo, bate o que ele fala. Um homem que disse quando vinha a inteligência artificial, foi justamente quando surgiu a inteligência artificial, e esses dias agora ele estava falando que nos próximos 10 anos, ele disse que nos próximos 10 anos, a tecnologia vai avançar 100 anos. E a ciência vai avançar muito. E ele disse que vai haver essa fusão com a inteligência artificial e a mente humana. Não é o que Deus quer. Deus quer que o Espírito dele guie o nosso espírito. É tão simples. Mas o ser humano sempre quis ser Deus, sempre quis mais. E já estão até falando sobre plantar o chip com a inteligência artificial no homem, para potencializar a mente humana. Eu não tenho nenhuma dúvida acerca do tempo que nós estamos vivendo. Quando em Daniel fala, e eu já preguei algumas vezes aqui sobre Daniel 12, fala que esse saber se multiplicará no final dos tempos. E realmente nós vamos ver um avanço muito grande da tecnologia nesses próximos anos. Eu não tenho dúvida que estamos perto do fim. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Por que a pessoa resiste à voz de Deus? Qual o motivo de muitas pessoas não se entregarem 100%? Porque tem pessoas que ouvem tantas palavras, entra bispo, sai bispo, entra pastor, sai pastor, e a pessoa nunca muda. Vem na igreja há tanto tempo e continua a mesma. Por quê? Qual o motivo? E por que tem pessoas que elas abrem mão de tudo? Às vezes está pela primeira vez na igreja, ou nas primeiras semanas, nos primeiros meses, e já há uma entrega total. Por quê? Quem se entrega teve a revelação, o entendimento da grandeza da eternidade. Vamos ler aqui. Mateus 13:44 diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido aonde? Num campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra o quê? Aquele campo. Olha para mim agora, não olhe para a Bíblia não, e pense. O diabo, ele não quer que o ser humano pense.
O diabo cada vez faz mais coisas para o ser humano não ter tempo para pensar. Ele não quer que o ser humano pense, muito menos na eternidade. Todos nós aqui, sem exceção, do mais novo ao mais velho, todos nós estamos um passo da eternidade. Daqui a pouco nós vamos entrar lá. Se você é uma pessoa que entregou a vida ao Senhor Jesus, você já nota uma grande diferença na sua vida aqui, nesse mundo. Mas vai ficar muito melhor na eternidade, se você morrer salvo. Porque lá não vai ter diabo para você lutar contra o diabo, nem sua carne. Lá não vai ter tentações, lá não vai ter problemas. Aqui tem. Mas aqui nós já percebemos uma grande diferença. Na eternidade, vamos desfrutar da vida que Deus quer que tenhamos. Agora, quem morre sem a salvação, já sofre aqui sem Jesus, mas vai sofrer muito mais na eternidade. E olha o que você leu. Um homem achou um tesouro num campo. Quando ele achou esse tesouro no campo, ele com gozo, ele com alegria, pode tirar o versículo agora da tela, por favor. Ele com prazer foi lá e abriu mão de tudo por causa desse tesouro que ele encontrou. Eu creio que a família não entende, os vizinhos, os amigos chegam a pensar que a pessoa ficou louca, mas ela sabe o valor daquele tesouro que ela encontrou. As pessoas que entendem a grandeza da salvação eterna, elas são consideradas loucas para o mundo. Eu lembro que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus muito novo, e a minha própria mãe disse: meu filho, você é muito novo, você vai perder sua vida aqui porque ela passa rápida. Deixa isso para quando você estiver mais velho. Realmente, se a vida fosse só aqui, eu estaria errado. Mas há uma vida depois dessa, e é muito maior do que essa. Não tem fim. Não tem fim. As pessoas não morrem e deixam de existir. Não. Quando você vai um pouquinho para frente, eu vou voltar nesse versículo, mas você vai aqui em Mateus 17:3. O Senhor Jesus estava no monte da transfiguração. Sabe quem apareceu? A Bíblia diz assim, ó, Mateus 17:3. E eis que lhe apareceram quem? Moisés e Elias falando com ele. Olha para mim, por favor. Olha há quanto tempo Moisés já tinha morrido. Elias não morreu, ele foi tomado. Há muito tempo. E esse episódio aqui já tem mais de 2000 anos. E eles continuam vivos, na glória com Deus. Será que você consegue entender a grandiosidade disso? Por que a pessoa não se entrega 100%? Porque ela nunca creu na eternidade. Então fica difícil dela abrir mão das coisas desse mundo. Ela se agarra. Ela pensa: como é que eu vou ficar sem a bebida, sem as festas, sem isso, sem aquilo? Não é assim que as pessoas falam? Elas dizem que nós somos loucos, e nós olhamos para a vida delas e falamos: meu Deus, que loucura. A pessoa vai morrer sem salvação. O Senhor está acabando com a vida dela, sim ou não?
Mas no final nós vamos ver quem está certo. Porque o verdadeiro cristão, ele não é infeliz. Eu deixei de ir em lugares que eu gostava de ir, mas eu deixei porque não agradava a Deus. Eu abri mão de amizades que não eram boas para mim, mas encontrei o melhor amigo, que é Jesus. Eu deixei de fazer coisas que a minha carne gostava, mas Deus não gostava. E eu não posso perdê-lo. Eu encontrei um tesouro. Vale a pena abrir mão de tudo. E eu fiz isso com alegria. E as pessoas não entendem. Meu Deus, que alegria é essa que a pessoa vai para a igreja? Que alegria é essa que a pessoa lê a Bíblia, que a pessoa ora, que a pessoa busca? Mas só quem tem a alegria da salvação, a certeza, é que entende isso. A mulher deu um testemunho aqui um dia desse, que ela tinha um carro, e ela queria montar um negócio para ela e não tinha dinheiro. E Deus deu a direção para que ela vendesse o carro e montasse o negócio dela. E ela vendeu o carro, montou o negócio dela e arrebentou. Ela disse: hoje eu tenho mais de um carro, e carros melhores, mas na época eu abri mão para investir em algo melhor, maior. Quando você entende que a eternidade é muito maior do que a nossa vidinha aqui, então você não tem dificuldade de dar a sua vida com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Você dá com alegria, você dá tudo de você, você dá todo o seu ser, toda a sua vida. E tem gente aqui que ela diz assim: se eu tivesse 2 vidas eu daria as 2, se eu tivesse 10 eu daria as 10, porque ela encontrou vida no Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas ficam: o que é que você viu nessa igreja? Não é assim? Mas não é igreja. Você não vem aqui por causa da igreja, você vem aqui por causa de quem? De Jesus. Deu para você entender? Então, quem tem esse entendimento da grandeza da eternidade, quem compreende que se morrer salvo vai viver com Deus eternamente na glória, não tem dificuldade para abrir mão de nada. É para perdoar, eu perdoo. É para largar isso, eu largo. Não importa. Ela vai conhecendo a palavra e ela vai mudando. Ela vai abrindo mão. Eu fiz muitas besteiras na minha vida antes de conhecer a palavra de Deus. Hoje eu conheço. Eu não posso mais fazer as coisas que eu fazia. Eu era ignorante espiritualmente falando, mas eu compreendi a palavra de Deus. Eu aprendi o que agrada, o que desagrada, o que atrapalha a minha comunhão com Deus, o que fortalece a minha comunhão com Deus. Veja que os propósitos que nós fazemos na igreja são propósitos para você desenvolver a sua salvação, para você crescer espiritualmente. Por exemplo, começamos esse ano com o propósito de ler a Bíblia nos primeiros 40 dias do ano. O propósito está escrito, não foi? Tem gente que começou e não parou mais, graças a Deus. Todo dia está meditando. E tem gente que agora já está meditando de manhã e de noite, como Deus ensinou a Josué. Agora estamos no propósito de quê? De nos ungir 50 dias. Eu me unjo todo dia antes desse propósito e vou continuar quando acabar também. São propósitos para que você espiritualmente fique bem e não perca a eternidade. Eu vou colocar um versículo na tela. Olha esse homem, o mesmo Paulo em Colossenses 4,14. Coloca aí, lê alto aí. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e quem? E Demas.
Olha para mim, por favor. Paulo saudando Demas, que estava bem com Deus, útil na obra de Deus, de pé espiritualmente. Aí o mesmo Paulo fala dele, o mesmo Paulo, aqui em 2 Timóteo 4,10, coloca aí, diz assim: porque Demas, o que é que ele fez? Me desamparou, amando o quê? O presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, para Galácia, Tito para Dalmácia. Olha para mim, por favor. Paulo disse assim, ó, já não está conosco, abandonou. Por que abandonou? Porque se envolveu com esse mundo, e esse mundo é envolvente. Sempre tem alguma coisa nos chamando, nos atraindo. Ele amou esse mundo e abandonou a fé. Só que esse mundo vai perecer. Você tem dúvidas? Não. E eu não tenho nenhuma dúvida. Esse mundo está caminhando para o fim. Só Deus sabe o que vem nesses próximos anos pela frente. Só Deus sabe. Eu sei de uma coisa: cada dia eu estou me cuidando mais, porque eu quero entrar na eternidade com Deus. Eu não quero perder o melhor. Eu não quero ser como aquele jovem rico que estava diante do Salvador, mas saiu triste. Poderia ter saído alegre, feliz, ter obedecido a voz dele, mas a pessoa resiste. E vou falar uma coisa para você: o Senhor Jesus conseguiu salvar prostitutas, ladrões, pessoas perdidas, mas não conseguiu salvar religiosos nem orgulhosos. Ele não consegue salvar, porque os religiosos achavam que sabiam mais do que ele, não tinha espaço para ele. Debatia, discutia, resistia. É o que nós falamos no início do culto. É tão simples falar assim: Deus me perdoe. Você já leu Isaías 6? Isaías disse assim: ai de mim, que sou homem de impuros lábios, de lábios impuros. O anjo veio com uma brasa e tocou nos lábios dele. Resolveu o problema. Se ele falasse: eu sou homem de pensamentos impuros, o anjo ia vir tocar nos pensamentos dele, porque aonde ele reconhece, Deus toca, limpa, lava. Mas onde nós não reconhecemos, Deus não muda. Por que você não faz uma limpa na sua vida hoje? Por que você não faz uma limpa na sua vida hoje? Ou você acha que eu tenho que fazer? Eu não posso fazer, eu posso pregar para você. Mas se você quer ser salvo, faça uma limpa das coisas erradas da sua vida hoje. Entrega tudo a Jesus. Entrega a sua alma a Ele, seja dele. Porque lá na eternidade você vai ver que você fez o melhor negócio. De vez em quando nós atendemos pessoas que chegam aqui desesperadas, porque fizeram investimentos errados, caíram em golpes. Mas o melhor investimento que nós podemos fazer, sabe qual é? É na vida espiritual. Que o Espírito Santo faça você entender a grandeza da eternidade. Aqui eu não sei quantos anos você vai viver, quantos anos Deus vai te dar mais. Só Ele sabe. Só Ele sabe, sim ou não? Eu não sei. Sei nem de mim. Às vezes você vê pessoas se cuidando tanto e morre. Sim ou não? Ah, bispo, então agora eu vou me largar. Vai morrer mais rápido. Seu corpo é templo do Espírito Santo, você não deve fazer isso. Não é inteligente você fazer isso. Mas mesmo se cuidando, não se garanta nisso não, tá? Porque muita gente que se cuidou e se cuidou muito, de uma hora para outra morreu. E eu fico pensando em você.
que já tomou um susto, que quase morre, que passou pelo que passou e até melhorou um pouco, mas depois voltou de novo para a vida errada. Você não tem juízo não, hein? Honestamente, eu não sei o que você está esperando acontecer, porque tem gente que Deus não deixou morrer só para dar mais uma chance, e ela não está aproveitando essa chance que Deus deu. Só nos primeiros dias, assustada, ela deu uma melhorada, parecia que ia mudar, mas a mudança durou só alguns meses, depois voltou para a vida errada de novo. Deus está falando com você, Deus está chamando você para ser salvo. Vamos ler de novo Mateus 13:44 para terminar. Também o reino de quem? Dos céus. É para lá que você quer ir? É semelhante a um tesouro escondido aonde? Num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha para mim, por favor. Eu fico pensando nas pessoas que já entraram aqui, ou em uma igreja, ouviram a palavra, mas não abriram coração, não acharam esse tesouro ainda. Coitadas, ainda não enxergaram o valor da salvação. O dia que elas enxergarem, ela abre mão de tudo, de tudo. Espero que você enxergue hoje. Espero que você enxergue hoje. Espero que o Espírito Santo revele para você o que você estava perdendo, o risco que você estava correndo e a chance que você tem hoje de falar para Deus: me ajude, me perdoe. Eu preciso fazer uma limpa na minha vida, de fazer uma limpa na minha mente que está cheia de sujeira, no meu coração. Preciso fazer uma limpa hoje. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu quero que venha aqui na frente agora você que diz assim: bispo, eu preciso fazer uma limpa na minha vida. Eu preciso hoje, eu não tenho a certeza da minha salvação. Eu me agarrei a umas coisas que eu não deveria me agarrar. Eu venho deixando a desejar em coisas que eu fazia para Deus, hoje eu não faço mais. Que eu era para Deus, hoje eu não sou mais. Mas eu quero, bispo, a minha salvação. Eu quero mesmo. Eu creio que eu vou sair desse mundo salvo, e hoje eu faço uma limpa na minha vida. Vou limpar meu celular de coisas erradas, meu computador. Onde os bilionários do mundo, eles se reuniram para falar sobre a volta de Jesus, querendo informações sobre isso. Deve ser preocupado com o impacto que vai ter, né? Eu creio que nós estamos bem perto disso. Creio mesmo. Os sinais estão mostrando isso. Você está vendo que o mundo está tenso. Está uma onda agora de um país, né, bombardear com seus mísseis os outros países. Você está vendo aí o poder que está na mão do ser humano. Que perigo, que perigo. Um armamento que põe toda a população em risco na mão de pessoas orgulhosas, cheias de si, né? Que são capazes de fazer coisas que você se assusta. Que Deus tenha misericórdia de nós, e nós vamos viver um tempo bem difícil. Não espere que esse ano de 2024 vai ser um ano tranquilo, não. Vem bomba pela frente.
Vem bomba pela frente, vem coisa que nós nem imaginamos. Eu já disse que a pandemia virou fichinha diante do que nós estamos vendo acontecer. Então, é bom que todos estejam vigilantes, se cuidando, para você não perder o mais importante, não ter corrido à toa, e você venha completar a sua caminhada e ter de Deus a salvação. Amém? Levante aí a sua Bíblia aberta em Mateus 5, versículo 5. Em o nome do Senhor Jesus, meu amado Deus, fala conosco, usa a minha boca. Eu digo a minha porque se tivesse outro aqui, o Senhor ia usar do outro. O Senhor já usou até um animal para falar. Então nos usa e faça esse povo entender, compreender perfeitamente, claramente tudo que vai ser passado, em nome de Jesus, amém. Vocês lembram que há 2 semanas atrás nós começamos esses ensinamentos do Senhor Jesus para as pessoas que querem ser felizes de verdade. Começamos com a humildade, não foi isso? Coisa que o mundo não aplaude. O mundo aplaude outras coisas, mas não os valores de Deus. E você vê o ser humano cada dia mais orgulhoso, mais prepotente, cada dia se achando mais. Um quer ser superior ao outro. Na semana passada nós falamos sobre o papel das lágrimas, o quanto um choro sincero perdoa, salva, muda a vida de uma pessoa. Embora nós crescemos, principalmente os homens, ouvindo o pai falando: homem não chora. Quando você era criança e você chorava, logo vinha alguém dizendo: ih, você é fraco, está chorando. E o Senhor Jesus veio mostrando tudo diferente do mundo. E hoje eu quero falar sobre esse terceiro passo, esse terceiro ensinamento, esse terceiro degrau que nós vamos subir rumo a uma vida feliz de verdade. Amém? Diz assim, versículo 5, Mateus 5, 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Olhe para mim e preste bastante atenção no que nós vamos explicar agora. Muitas pessoas, elas não sabem o que significa uma pessoa mansa. Há quem acha que uma pessoa mansa é uma pessoa boba, que todo mundo engana, que não tem atitude. A Bíblia destaca homens que eram mansos. Moisés era manso, enfrentou Faraó. O Senhor Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. E Jesus, quando precisou jogar duro em cima dos cambistas, ele pegou o chicote e fez o que tinha que ser feito. E ele era manso. O manso faz o que tem que ser feito para agradar a Deus. O manso, no que diz respeito a agradar a Deus, ele é radical. Agora, o manso, ele tem um domínio da sua força, uma confiança em Deus muito grande. Lembra quando vieram prender o Senhor Jesus e Pedro tirou o quê? A espada, arrancou a orelha. E Jesus falou: ô Pedro, você acha que se eu quisesse eu não pediria agora vinham legiões de anjos? Que espírito você tem, Pedro? Ou seja, Jesus estava ali com toda a condição de mudar aquela situação, mas ele estava se sujeitando a tudo aquilo para que se cumprisse a palavra de Deus. Entenda, ser manso não é ser bobo. O manso, ele tem esse controle dos seus impulsos, ou seja,
ele nunca se rebela contra Deus, ainda que ele não esteja entendendo o momento. Por exemplo, Jó não tinha consciência que era um mal que estava agindo na vida dele, mas ele disse assim: se eu aceitei o bem de Deus, não poderia aceitar o mal? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Você não viu ele contra Deus, você não viu. Você vê Paulo dizendo assim: eu sei ficar contente em qualquer situação. Você vê o Senhor Jesus na cruz, sendo escarnecido, passando pelo que passou. Você não vê ele dizendo assim: vocês vão ver, eu vou pegar vocês, mais tarde, vocês não perdem por esperar. Você não vê Jesus falando isso. Você vê Jesus se submetendo à vontade de Deus, à vontade do Deus Pai, tranquilo. Quando você entende o que é mansidão, ela não vem da sua educação, ela não vem de ensinamentos. A mansidão é um fruto do Espírito Santo. É o penúltimo fruto, o oitavo: mansidão. Já pensou? Um marido manso, uma esposa mansa. Sabia que tem muita gente presa por falta de mansidão? Muita gente que se destruiu no trânsito, se destruiu na discussão, numa briga. Muita gente que por causa de um momento ela perdeu a cabeça e hoje paga caro por falta de mansidão. Entenda, o Espírito Santo transforma as pessoas que realmente foram batizadas com o Espírito Santo, a ponto da própria pessoa ela se admirar com a mudança dela. Agora, olha que interessante esse Salmo 37, coloca aí o Salmo 37, versículo 10. Vamos entrar agora num assunto profundo. Salmo 37, 10, vamos ler o 10 e o 11, diz assim: pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão que? A terra, e se deleitarão na abundância de quê? De paz. Volta o 10 aí. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olha para mim, por favor. Há um conflito dentro de muitas pessoas de Deus em relação à vida do ímpio. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu fui fazer o enterro de uma pessoa de Deus que morreu muito nova, e eu falei assim: quem deveria morrer não morre. Eu pensei assim e cheguei a falar: quem deveria morrer não morre. E o Espírito Santo na hora veio com o pensamento: não. Você está achando que o ímpio deveria morrer? Você não tem prazer na morte do perverso. Se morrer vai para o inferno. Essa pessoa acabou de morrer para o céu. Você está achando ruim? Aí eu: desculpe. Porque tem coisas que nós, seres humanos, ficamos assim: peraí, por quê? Por que eu sirvo a Deus e passo por isso, e uma pessoa que não serve não passa? Já passou isso na sua cabeça? Por exemplo, a Bíblia fala de um homem, um levita chamado Asaf, que no Salmo 73 confessou os conflitos dele. Ele expôs, dizendo que quase desvailaram os pés, quase ele saiu do caminho de Deus, porque ele invejava a prosperidade dos ímpios.
É mais ou menos assim: pô, como é que pode eu numa luta para pagar um aluguel e o ímpio aí esbanjando dinheiro com drogas, com prostitutas? Deu para você entender? Ele estava mal espiritualmente, ele estava quase indo para o lado de lá. Mas espera aí, o ímpio daqui a pouco desaparece, vai sobrar o que dele? Nada, vai estar no inferno queimando. A pessoa mais pobre economicamente aqui é mais rica do que o homem mais bilionário desse mundo, que não tem salvação. Já viu aquela pessoa que fala: poxa Deus, eu te sirvo e estou doente, e fulano de tal faz tudo errado e tem saúde? O erro é olhar para a vida dos outros, e tem coisas que mostram que a pessoa não está bem espiritualmente. Uma das coisas é olhar para a vida dos outros. Uma outra coisa é você começar a ser atraído pela sua vida antiga. É aquela garota de programa que fala: poxa Deus, quando eu estava no programa eu ganhava dinheiro mais fácil, um programa resolvia esse problema. É aquele assaltante que fala: poxa Deus, eu estou aqui no sufoco, e quando eu roubava, um assalto pagava tudo. Isso, olha bem para mim, isso é um péssimo sinal. Isso mostra que o passado não morreu, ainda está vivo dentro de você. Você deveria pensar o seguinte: você roubou e Deus te livrou, porque você passou perto da morte várias vezes. E se você tivesse morrido, você estava no inferno. Você se prostituiu, Deus teve misericórdia de você, porque você poderia ter pego uma doença grave, você poderia ter perdido sua vida. Mas quando o passado ainda está atraindo a pessoa, mexendo com a pessoa, isso é sinal de que o passado ainda está vivo dentro dela. Eu sei que nós somos seres humanos e vem conflitos. Asaf confessou dele, mas ele confessou para Deus, e ele foi para o santuário de Deus, e lá no santuário de Deus ele teve uma experiência maravilhosa, e ele falou para Deus: Deus, bom está com o Senhor, até que entrei no teu santuário e atinei para o fim deles. Em outras palavras: Senhor, me perdoe, eu estava muito mal, mas eu te amo, eu não quero mais pensar assim. Obrigado por ter tirado esses pensamentos da minha cabeça. Obrigado. Eu não quero invejar os ímpios, por mais que eles pareçam que estejam bem, porque o ímpio não tem paz, e o ímpio tem medo de morrer, porque o ímpio não se volta para Deus. O ímpio clama a Deus na hora da dor, mas quando acaba a dor, ele vai para os prazeres que agradam o diabo. Eles buscam Deus na hora do sufoco, mas depois que resolve o problema, eles entregam a alma ao diabo e vivem para fazer a sua própria vontade. Eles não se dominam. Você já deve ter ouvido pessoas falar: eu não vou na igreja, eu não consigo parar disso, eu não consigo parar daquilo. Quem já ouviu gente falar assim? Ela ama o que ela faz de errado, que a carne gosta. Ela não tem controle sobre os seus impulsos, sobre as suas vontades. E eu repito, a pior desgraça que pode existir para nós é nós deixarmos de fazer a vontade de Deus para fazermos a nossa vontade. Olha bem para mim, por favor, só escute. Isso é muito sério. Cuidado para onde você está olhando. Nós estamos caminhando para o fim. Você tem que cuidar da sua alma. Você está vendo aí sinais e mais sinais. Nós não podemos reclamar dizendo que não estamos vendo o fim se aproximando. Nós estamos vendo, e todo dia. Não olhe para o ímpio. Quando a Bíblia diz que os mansos vão herdar a terra, não se trata só dessa terra não, porque essa terra vai pegar fogo. Se você abrir sua Bíblia e for rápido de abrir, e abrir no Salmo 149 versículo 4, olha que versículo glorioso. Olha só,
Salmo 149, versículo 4. Porque o Senhor se agrada de quem? Do seu povo. Ornará os mansos com quê? Salvação. Olha para mim, por favor. Quando João teve a visão do Apocalipse, do que ia acontecer no futuro, quando ele estava na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, capítulo 21, no versículo 1, ele viu. O que é que ele viu? Novo céu e nova terra. Coloca aí, por favor, o versículo. Ó, lê alto. E vi um novo céu e o que mais? Uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra o que? Passaram, e o mar já não existe. Olha o que ele viu. Essa está entesourada para o fogo, e cada ano está mais quente. Você está percebendo isso na pele. E as chuvas cada vez mais fortes. Sim ou não? Quando chove agora, sempre está matando alguém. Agora, entenda. Ele viu novo céu e nova terra, aonde os mansos vão herdar. Aqueles que controlam, se controlam. Aqueles que vivem para fazer a vontade de Deus, não se rebelam contra Deus, ainda que passem por momentos difíceis, não fica comparando a vida com os outros. Você pode até gemer aqui nesse mundo sendo de Deus, passar por muitas lutas, mas logo logo nós entramos no gozo do nosso Senhor. Amém? E o ímpio, bispo, ele pode até ter prazeres aqui, mas logo logo acaba, rapidinho acaba, e começa o tormento eterno. Quando se trata de novo céu e nova terra, você pode ler Isaías 65, 17. Coloque esse versículo, por favor, lê alto aí. Olha só. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ele cria novo céu e nova terra. 2 Pedro 3,13, põe aí, também fala a mesma coisa, né? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Logo logo nós vamos sair daqui. Por isso que a pessoa de Deus não é apegada a nada desse mundo. Ela tem as coisas, mas as coisas não têm ela. Ela possui coisas, mas as coisas não possuem ela. Ela mora numa casa, pode ser linda, ela pode gostar muito da casa dela, mas ela sabe que daqui a pouco fica. A casa que Deus tem para ela é muito melhor, lá em cima. Ela pode ter o carro mais bonito, o coração dela não está ali. Cuidado, porque onde está o seu coração está o seu tesouro. E o diabo, ele vê aonde nós colocamos o coração para nos fazer sofrer. E quando o seu coração está em Deus, então você não sofre, porque você não perde Deus. Mas quando o seu coração está em alguém, e você perde esse alguém, você fica sem chão. Quando o seu coração está em alguma coisa e você perde essa alguma coisa, então você fica muito triste, você fica arrasado, você pensa em morrer, a vida perde o sentido. Se tocar naquilo que você tem, o quê? Coração. O nosso coração tem que estar em quem? Em Deus. Sabia que a primeira coisa que é formada no ser humano é o quê? Coração. E é o que Deus quer ser primeiro na sua vida. Cuidar de você. Aqui, olha bem para mim, por favor. E quando você partir, você venha desfrutar do que Deus preparou para você. Tem horas que você deve ficar assim: meu Deus, como essa terra seria maravilhosa se o ser humano não fosse egoísta, injusto, se não houvesse o diabo. Sim ou não? Só que essa terra que você deseja que fosse aqui,
Deus tem ela preparada, onde habita a justiça. Logo, logo nós vamos chegar lá. Estou lutando para isso todo dia, para isso, todo dia. Então procure abrir mão do que você tem que abrir mão. Corra a sua corrida para chegar no final. Você já viu como é um atleta para correr? Quando ele vai disputar a corrida, ele coloca um terno e um sapato alto, não é assim? Ele pega uma roupa bem pesada, não é assim não? Ele coloca um short, uma camisa levinha, um tênis quanto mais leve, melhor, para ele ficar leve e chegar onde ele quer. Abra mão do que pesa na sua vida. Abra mão. Abra mão do pecado que te suja, que te cansa. Eu já disse que essa geração é a geração que mais está pecando. Por isso que você vê crianças com depressão, adolescentes tentando suicídio, porque é a geração que está mergulhando no pecado e se distanciando de Deus, deixando de honrar pai e mãe, deixando de honrar as autoridades e se destruindo. Sim ou não? Deus está aqui para te limpar, para te dar uma chance, para você sair daqui com certeza da sua salvação. E se Jesus voltar hoje, graças a Deus. Se voltar amanhã, graças a Deus. E se você partir hoje, amém. Se você partir amanhã, graças a Deus, você está resolvido, você está bem, você está pronto para viver ou para morrer. Como Paulo diz, viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Não tem nada melhor para o cristão do que morrer e sair desse mundo tão arriscado, tão perigoso, que cada dia fica mais difícil para você manter a sua fé. Não se iluda. O diabo, ele cria as vitrines dele. O diabo não pega todos os incrédulos e acaba com eles, não, porque senão todo mundo ia correr para onde? Para Deus. Já pensou se todo o povo de Deus fosse rico, bem sucedido em tudo e não tivesse nenhum problema? Todo mundo ia querer o quê? Ser cristão. E o mundo jaz do maligno. Então ele trabalha para que você enfrente lutas, mas você vai vencer em nome de Jesus. Mas ele trabalha também para deixar umas vitrines para todo mundo ficar de olho e querer se perder, e querer desejar a vida do ímpio. O ímpio morre agora e já tem os demônios para levar a alma dele para o inferno. Pode ser famoso, pode ter dinheiro, pode ser o que for, já tem demônios para levar ele. O cristão pode morrer sem fama, enfrentando lutas, que já tem os anjos ali para levar ele. Amém? Preste atenção nesse vídeo que nós vamos assistir agora. Apaga as luzes, por favor. Vê se tem alguém dormindo aí do seu lado. Pede para acordar. Ih, agora já era, apagou a luz. Preste atenção, hein? Só para te acordar. Pode soltar. A morte não avisa a hora, nem o dia que vai chegar. Marca o fim da existência aqui na Terra. Mas para alguns, provoca um sofrimento eterno para a alma. Dificilmente o ser humano pensa que sairá de casa e poderá não voltar mais. O corpo é velado, a família se despede, mas o que aconteceu com a alma após a morte, só sabe quem partiu. Porém, escolher o lugar onde ela passará a eternidade não pode ser deixado para depois. Esta decisão deve ser feita agora, enquanto há vida. Pois onde há vida,
há também oportunidade. Estas imagens foram gravadas em Israel. Observe que a mulher caminha ao lado da linha do trem e volta algumas vezes. Quando o trem está perto, ela se deita entre os trilhos, decidida a acabar com a sua vida. Ela se levanta e vai embora. O que você faria se soubesse que esta é a sua última reunião? Que saindo do culto, o que o encontraria ao chegar na rua é a morte. Para onde iria a sua alma? Isso pode acontecer com qualquer um e a qualquer momento. Infelizmente, alguns não têm aproveitado a oportunidade da salvação. Este rapaz, assim como você, teve a oportunidade da salvação, a oportunidade de deixar uma vida de criminalidade, mas desprezou. Ao sair da igreja, cometeu um assalto, foi baleado e morreu. E veja o que estava em seu bolso: o convite para uma reunião de salvação da alma. A bala atravessou o convite diretamente em seu coração. E agora, ele está eternamente separado de Deus. Como esse rapaz, tem muita gente que o Espírito de Deus está buscando para salvar, mas que insiste em resistir, não querendo se separar de coisas e pessoas que a separam de Deus. E você, está pronto para a morte? Onde você passará a vida eterna? Pense nisso. Se apegue em Deus e garanta hoje mesmo o seu bem mais precioso: a salvação. Fique em pé no seu lugar, por favor. Aprenda uma coisa: o manso, ele não rouba aquilo que é de Deus. A vingança pertence a Deus. Deus falou: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Olha bem para mim, por favor. O manso, ele deixa tudo na mão de Deus. É melhor do que na sua mão. Ele não quer vingança de ninguém, ele não quer o mal de ninguém. Ele não... Levante aí a sua Bíblia aberta em Levítico 25, versículo 10. Levante sua Bíblia aberta em Levítico 25, 10. Diga comigo assim: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Me dá ouvidos para te ouvir, entendimento para compreender, mas que eu seja abençoado com a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Levítico 25, 10. Antes de nós lermos, olha para mim, por favor. Não importa a maneira que você chegou aqui. Você pode estar cheio de problemas, você pode estar quebrado, você pode estar humilhado, você pode ter perdido tudo. Se Deus te trouxe, é porque Ele quer mudar a sua vida. De repente teve pessoas que te abandonaram, de repente teve pessoas que você ajudou, e mesmo você tem feito nenhum mal para essa pessoa, ela te decepcionou, te traiu. Aprenda, por favor, se alie a Deus. Não reclame, não murmure. Olhe o nome que está nessa aliança. De quem é? O nome de Jesus em hebraico. Você vai vencer com Jesus. Bispo, mas teve traição. Ei, com o Senhor Jesus também teve. Ele encontrou Tomé que duvidou. Vão ter pessoas que vão duvidar de você. Ele encontrou Pedro que decepcionou, que negou ele. Você também vai encontrar. Ele encontrou Judas que traiu, sem ele ter feito nenhum mal para Judas. Você vai encontrar Judas. Você vai encontrar pessoas que, querendo mais do que o que você oferece, vai te trair. Mas não importa.
Você vai passar por lugares que você não quer passar. Jesus passou pelo Calvário, ele não queria passar, mas foi necessário. José também não queria passar na prisão, Daniel também não queria passar na cova, mas eles chegaram onde queriam e onde Deus queria também. Então não importa as lutas que você vai passar, em aliança com Deus, você pode passar pelo que for, até por situações constrangedoras que você não quer, mas você vai chegar onde você deseja. Amém? Você vai chegar em nome de Jesus, tendo fé no Senhor Jesus. Agora, entenda por favor, você já ouviu falar no ano de jubileu? Eu quero primeiro que você entenda o que é o ano do jubileu. A Bíblia diz em Levítico 25:10: e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações, porque jubileu é, santo será para vós. A novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia, deixa a Bíblia aberta aí. O ano de jubileu chegava de 50 em 50 anos. E o povo de Israel ficava numa expectativa. Falta 40 anos, falta 30, falta 20, falta 10. E quando chegava o ano de jubileu, era anunciava para o povo que chegou o ano de jubileu. Era o ano que o povo tinha alegria, que todo mundo era abençoado. E eu creio que esse ano vai ser o ano do nosso jubileu, da nossa alegria, de todo mundo, em nome de Jesus, dar testemunhos. Agora, quando chegava esse ano, as pessoas que estavam como escravas ficavam livres. Os senhores que eram donos dos escravos não podiam prender mais os escravos, porque a ordem vinha de Deus. E todos os escravos no ano de jubileu ficavam livres. Eu creio que tem pessoas aqui escravas de dívidas antigas. Eu sei que tem pessoas aqui presas nas dívidas pequenas, médias, grandes, mas seja do tamanho que for, Deus vai te livrar disso. Eu não sei se vão perdoar, eu não sei se Deus vai te dar condições para você pagar, eu não sei como vai ser resolvido, mas vai ser resolvido. O ano de jubileu era um ano onde as pessoas exiladas voltavam de novo para a sua terra. Eu creio que esse ano, na vida de quem firmar aliança com Deus, vai voltar a ser respeitada, voltar a ter nome na praça, voltar a ter sucesso, voltar a morar bem, a comer bem, a vender bem. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai trazer esse ano de jubileu, esse ano de vitória. Eu creio. Olha o que diz o versículo 17. Diz assim, você leu no 12 que eles iam comer da novidade de quê? Olha a parte B do versículo 12. A novidade do campo comereis. Olha aqui para mim. Tem gente que não vê novidade há muito tempo, não ouve boas notícias há muito tempo, mas a promessa para o ano de jubileu era comer a novidade da terra. A novidade, não eram as mesmas coisas, eram coisas novas. E eu creio que Deus tem poder para fazer coisas novas na sua vida. Aí ele diz assim, até aí você entendeu? Versículo 17: ninguém, pois, engane ao seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Olha para mim, por favor. Tem muita gente aqui que já foi enganada. Tem gente aqui que já foi enganada por familiares. Tem pessoas que foram enganadas por funcionários, por patrões. Tem gente que foi
enganada por alguém que ela nunca imaginou que ia enganar. Se você não enganar com Deus, Deus também não vai deixar ninguém te enganar, ninguém te roubar, ninguém te dar prejuízo. Era Deus que estava prometendo isso. E Ele diz assim no 18, olha só: e observareis os meus estatutos e guardareis os meus juízos e os cumprireis, assim habitareis o quê? Seguro na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis o quê? Seguros. Olha para mim, por favor. Aqui Deus promete segurança, proteção, mas Ele promete também aqui que ia ter fartura, que não ia faltar. Isso é uma promessa de Deus para o povo de Israel. Bispo, mas foi para o povo de Israel, foi no Antigo Testamento. Eu quero primeiro que você entenda o que era o ano do jubileu. E eles ficavam preocupados porque tinha que dar descanso à terra. Nesse ano de jubileu, a promessa de Deus é você descansar também. Você vai trabalhar, você vai lutar, mas você vai ter descanso, você vai ter paz. Aí olha como ele termina, olha que coisa interessante. Versículo 19: e a terra dará o seu fruto. Não, versículo 20 agora, nessa aqui eu já li. O 20: e se disserdes que comeremos no ano 7º, eis que não havemos de semear, nem fazer a nossa colheita. O que é que Deus promete aí? Então, quem? Eu mandarei o quê? A minha bênção. Olha o que Deus está prometendo. Sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por quantos anos? Por 3 anos. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Ele disse assim, ó, a terra vai descansar, mas vai produzir no ano 6º, que vai valer por 3 anos. Eu creio que Deus tem poder para isso, para fazer esse ano valer por 3 anos, para te dar funcionários bons que venham valer por 3. Eu creio que Deus tem poder para fazer você fazer uma venda que vale por 3, fechar um contrato que vale por 3. Eu creio que Deus tem poder para triplicar suas vitórias. Escute, por favor. Esse ano do jubileu era um ano tão forte que Deus fazia justiça. Então a injustiça que os homens faziam, Deus corrigia. E eu sei que tem gente aqui que fizeram injustiça com ela, mas não se preocupe não. O que o homem errou com você, Deus vai consertar. Quando você entende a grandeza desse ano do jubileu, esse ano não era qualquer ano, por isso que todo mundo ficava feliz, todo mundo ficava na expectativa, todo mundo ficava esperando esse ano chegar, porque era um ano de vitórias, de alegria, e ninguém vai tirar sua alegria esse ano. Aí tinha gente que morria, mas não chegava o ano de jubileu, porque só chegava de 50 em 50 anos, e tinha gente que morria antes. Tinha gente que não via isso acontecer, como tem gente que não via a coisa mudar há muito tempo, não dá testemunha há muito tempo. Só que o Senhor Jesus, no livro de Lucas, agora vá para frente um pouquinho, livro de Lucas 4, versículo 14. Porque eu estou pregando isso, e onde nós entramos aqui, diz assim: você entendeu como era o ano de jubileu? Era um ano muito esperado. Eu não sei o que você está esperando para esse ano. Talvez você esteja, Lucas 4,14, olha aqui para mim, por favor. Talvez você esteja dizendo assim: bispo, eu estou vivendo uma fase muito boa, mas eu estou aqui para dizer que isso pode ser só o começo do que Deus quer que você viva. Eu creio que Deus pode fazer você ser tão abençoado esse ano, que você vai ficar até constrangido de ficar dando testemunho toda hora, e vai deixar outros darem também.
De você falar, eu tenho testemunho, não vou dar hoje, porque eu estou aparecendo muito, então eu vou segurar um pouquinho, mas eu tenho vitória para contar. Bispo, mas isso só chegava de 50 em 50 anos. Mas aí veio o Senhor Jesus. E no livro de Lucas 4,14 ele diz assim: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Eu quero ver sua fama correndo, mas não é ruim não, tá? Fama boa. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Agora lê alto. E anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar o ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Olha para mim, por favor. Jesus entra na sinagoga num sábado, pega para ler a palavra de Deus, e ele pega o livro de Isaías, e ele começa a ler: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, e diz porque o Espírito Santo estava sobre ele, para mudar a vida das pessoas, dos pobres, dos cegos, dos sofridos. Só que ele no final diz assim, ó: para proclamar o ano aceitável. Em outras palavras, o ano do jubileu não vai precisar mais esperar 50 anos, porque o ano do jubileu começa agora. Quando você faz uma aliança com Jesus, não precisa você esperar o ano do jubileu. O seu ano passa a ser o ano de jubileu, porque Jesus abençoa. Escuta, por favor. Ele diz assim, ó, no versículo 21. Então começou a dizer-lhe: hoje, que dia? Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Eu imagino, olha aqui, ó, o susto das pessoas. Espera aí, mas ainda falta tantos anos para o ano de jubileu, e ele chega aqui dizendo que é o ano aceitável do Senhor, e diz que começa hoje. E Deus me trouxe aqui não só para pregar, mas para profetizar. Hoje começa o ano aceitável do Senhor para você. Se você firmar uma aliança com Deus, porque você precisa, olha bem para mim, você precisa estar com Deus. Você precisa estar bem espiritualmente para saber lidar com a ansiedade, coisa que te prejudicou ou prejudicou muitos ano passado. Nós estamos no mundo da correria. Você já viu que o áudio do Zap já foi para 2, né? Acho que daqui a pouco vai lançar o 3. Você vê que as pessoas não têm mais paciência. No mínimo é 1,5 ou então 2. E se a pessoa fala devagar, você tem vontade de ter o 3. Nós estamos num mundo rápido, e às vezes Deus não faz as coisas do seu jeito, mas você tem que confiar que Ele está fazendo do jeito dele. Você tem que aprender a confiar em Deus, mesmo que esteja difícil para você. Quando você firma uma aliança com Deus, é diferente. Entenda, eles estavam na mesma terra. Deus não disse que ia dar uma terra diferente, era naquela terra. Mas Deus disse assim, ó: eu vou deixar uma bênção, eu vou abençoar. Pessoal, quando você trabalha, mas quando Deus te abençoa, todo mundo começa a ver o sobrenatural na sua vida. É diferente.
Tem coisas que você alcança pelo seu esforço, pela sua dedicação, mas quando Deus começa a honrar uma pessoa, ela começa a alcançar o sobrenatural. O que as pessoas fazendo mais esforço do que ela não consegue, ela consegue com a bênção de Deus. É diferente quando Deus abençoa. É diferente. Na mesma terra, Deus pode te abençoar no mesmo lugar que você está enfrentando dureza. Deus pode te abençoar com os mesmos clientes. Deus pode te abençoar no mesmo ramo, porque Ele é Deus. Ele disse: não se preocupem, porque eu vou deixar uma bênção. E eu creio que Deus tem bênçãos grandes para você. Tem gente que perdeu aqui há pouco tempo. Tem gente que perdeu coisas há muito tempo. E o ano do jubileu era o ano de restituição. Tem gente que perdeu muito dinheiro, tem gente que perdeu pouco dinheiro, tem gente que perdeu muitas propriedades, tem gente que perdeu poucas. Diga: vai voltar para a minha mão. O ano de jubileu era um ano muito forte, e Jesus veio dizer: ó, hoje começa o ano de jubileu. E no último versículo que eu quero ler para você nessa passagem de Lucas, diz assim, versículo 22: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam, olha o que começaram a dizer: não é este o filho de José? Olha para mim, por favor. Aí começaram a falar: você é filho de José. Não falaram assim: você é filho de Deus, não, é filho de José. Cuidado para você não se influenciar, não se abater pelo que as pessoas falam. Podem falar mal de você na sua família, podem falar mal de você na sua vizinhança, pode falar mal de você no mercado de trabalho, na sua área, podem falar o que for, mas eles vão ver Deus te abençoando. Desde que a resposta no final vem de Deus. Vem de Deus. Você não sabe o que Deus tem para você esse ano. Agora, entenda, nós falamos o que era o ano do jubileu, e Jesus trouxe para o Novo Testamento para nós. Em Jesus nós podemos entrar no ano de jubileu. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 25, 29. Ninguém precisa de ajuda, porque é no primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 25, versículo 29, por favor. Vamos ler até o 34. Gênesis 25, versículo 29. Quem já achou, levante a sua Bíblia, por gentileza. Levante sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco agora. É a tua voz que nós queremos ouvir, precisamos ouvir. A boca vai ser minha, mas a palavra é tua. Não deixa eu falar o que não é para falar, mas tudo que essa pessoa precisa ouvir. Me usa agora e dá entendimento para todos compreenderem a tua palavra. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Olha para mim, por favor. Antes de nós lermos, deixa eu dar a introdução. Ninguém andando agora, ninguém conversando, só olhe para mim e entenda o que eu vou te falar. Hoje nós vamos aprender com Jacó. Com quem? Jacó. Jacó, talvez você se identifique, porque Jacó foi um lutador. Jacó foi o homem que lutou desde o ventre da mãe, diz a Bíblia. E ele teve uma vida de muitas lutas, muitos desafios. Tudo para ele foi difícil, inclusive até para casar, mas deu certo. E Jacó, ele passou por momentos difíceis, mas eu vou ser sincero para você. Olha bem para mim, para você entender. As pessoas mais fortes que eu conheço não tiveram um passado fácil, tiveram um passado difícil. As pessoas mais fortes que eu conheço enfrentaram durezas, mas tiraram lições e se tornaram fortes. Amém? Bispo, por que ele passou pelo que ele passou? Deus tinha um propósito. Eu não tenho respostas para tudo. Eu não sei porque você passou por muitas lutas. Tem gente aqui que teve dificuldades na infância, na adolescência. Tem gente que passou muita fome. Tem gente que passou por muita coisa. Só Deus e você sabe o que você passou. Mas você já passou. E você está aqui vivo para fazer história em nome de Jesus, com Deus. Amém? Mas Jacó passou por muitas lutas.
e ele tinha um olhar para a bênção de Deus. Ele nasceu em desvantagem, ele não era o primogênito. O primogênito era Esaú, seu irmão. E a Bíblia diz aqui em Gênesis 25, 29, assim: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo e estava cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o que é? O que é que ele desprezou? A sua primogenitura. Olha bem para mim, para você entender agora. Deixa a Bíblia aberta. Jacó, ele era um bom negociante. Jacó, ele aproveitava as oportunidades que ele tinha. Aprenda a agarrar as oportunidades que Deus te dá. E ele falou para o irmão dele: olha, eu quero o seu direito de primogenitura. O irmão dele com fome, cansado. Você sabe que não dá para negociar cansado, né? Você vai perder. Você tem que negociar com a cabeça fresca. Bem, quando você está cansado, consegue tirar tudo de você. Você não pensa, você quer descansar. E ele, cansado, fez um péssimo negócio. Desprezou o que não deveria desprezar. Entenda: o que você valoriza, o que você despreza, fala muito a seu respeito, mostra muito quem é você. Ele desvalorizou o que era espiritual, e Jacó valorizou. Deus se aborreceu de Esaú e amou a Jacó. Jacó valorizou a primogenitura, ele queria aquela bênção, e Esaú não fez caso. Cuidado com o que você despreza. Não fique preocupado com as pessoas que te desprezam. Você não precisa se preocupar com isso. O gigante desprezou Davi, mas Davi venceu o gigante. Não fique preocupado com o desprezo das pessoas com você, mas cuidado com o que você despreza. E veja o que você tem dado valor, porque tem coisas na nossa vida que são inegociáveis, inclusive o seu caráter. E Jacó, ele pegou a primogenitura. Aquilo ali fez uma diferença muito grande, de uma forma negativa para Esaú e de uma forma positiva para Jacó. Até aí você entendeu? Aí diz assim, capítulo 28, versículo 10. Vá um pouquinho para frente. 28, 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Por que ele partiu? Deixa a Bíblia aberta aí que eu vou ler o 11, mas olha para mim, por favor. Deixa eu te falar o que aconteceu nesse período para ele partir, para ele ter que sair do jeito que ele saiu da casa dos pais. A mãe dele ouviu o pai pedir para o filho Esaú uma comida que ele mais gostava, e o pai estava cego. Isaac estava cego, e Isaac iria abençoar a Esaú, que era o primogênito. E a mãe dele combinou com ele de fazer uma comida, colocar uma roupa de Esaú nele e fingir ser Esaú. Enganou. Você não precisa enganar ninguém. Ele pagou caro pelo engano dele. Você não precisa enganar ninguém. O que você planta, você vai colher. Não engane que você vai ser enganado. Ele enganou o pai. Ele colocou a roupa de Esaú para ter o cheiro de Esaú. A mãe fez de tudo para ele parecer bem com Esaú, e o pai cego abençoou ele. Quando Esaú chegou e soube,
embora Esaú já tinha desprezado a primogenitura, não tinha dado valor, mas ele não aceitou e quis matar Jacó. A mãe dele chamou Jacó e disse assim: Jacó, vai embora, porque se você ficar, seu irmão vai te matar, então você tem que sair. E Jacó saiu sem nada, apenas um pouco de azeite. E ela disse: vai para a casa do meu irmão chamado Labão. E ele partiu, ameaçado, teve que sair rápido e enfrentou o deserto. E quando ele chegou no deserto, aqui no versículo 11 diz assim: e chegando a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Olha para mim, por favor. O travesseiro dele era uma pedra. Naquele lugar, naquele deserto, ele teve uma experiência com Deus. Valorize os desertos. Não murmure por causa das dificuldades, porque as maiores lições, os melhores ensinamentos da sua vida, as melhores experiências com Deus, você vai ter no deserto. Ele estava no deserto, escureceu. Ele não queria continuar andando no escuro, era perigoso. À noite, ele parou. É perigoso fazer coisas escuras. É perigoso fazer as coisas nas escuras. Cuidado com coisas escuras, enroladas, perigosas, porque pode comprometer a sua vida, o seu caráter, o seu nome. Você não precisa fazer nada escuro, você não precisa fazer nada sujo, você não precisa fazer nada de errado. E ele parou. E quando ele parou, ele botou a cabeça na pedra, que simboliza Jesus, e dormiu. E antes o Deus Pai falava por sonho, depois veio o Deus Filho em forma humana, o Senhor Jesus, e hoje o Espírito Santo fala através da palavra de Deus. Mas quando a Bíblia está fechada, ele também fala com você, que permite que ele fale. Hoje o Espírito Santo é o nosso guia. Amém? Aí diz assim, versículo 12: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e o quê? E desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que se haja cumprido o que te tenho falado. Olha para mim. Naquela visão, Jacó deitou, colocou a cabeça onde? Na pedra. A pedra simboliza quem? Jesus. Aprenda a ter a cabeça em Jesus. Tenha a cabeça no lugar. Não perca a cabeça por nada, nem com ninguém. Não perca. Ele colocou a cabeça na pedra e teve um sonho. Mesmo no deserto, na dificuldade, não deixe de sonhar. Quando ele teve um sonho, Deus abriu o mundo espiritual para ele, e ele viu uma escada. Não foi um elevador não, tá? Não foi um jato para subir com tudo não. Ele viu uma escada. Aprenda, com Deus você vai subir degrau por degrau. Não queira subir com tudo rápido, porque depois você desce com tudo. Um degrau, depois outro degrau, depois outro degrau. Amém? Não fique comparando sua vida com ninguém que subiu rápido. Fique tranquilo, você vai chegar lá com base. E nessa escada ele viu anjo subindo e anjo descendo. Na vida nós passamos por momentos que subimos, passamos por momentos também que descemos. Você não só sobe. Sua vida não vai ser só vitória, 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 vitória. Tem gente que dela é vitória, vitória, e quando não chega a vitória ela fica perdida, sem chão. Tem dias que vem lutas, guerras, dificuldades, mas isso aí nos ajuda a não ter só vitórias. Então tem momentos que nós subimos, tem momentos que nós descemos, tem momentos que são difíceis, mas Deus sustenta, porque Deus é com você.
E quando ele viu os anjos em movimento. Você não sabe, mas o mundo espiritual tem movimento na sua vida, por você. Deus viu você sair de casa uma hora dessa, sabe a hora que você vai chegar, Ele vai ouvir as orações que você vai fazer aqui hoje. O mundo espiritual vai se mover. E Deus estava ali. E Deus disse assim: ô Jacó, essa terra aqui vai ser sua e da sua descendência, porque eu prometi. Ou seja, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Mas cumpre no tempo dele. Ele não vai cumprir no seu tempo. Se não aconteceu ainda o boom que você quer, vai chegar a hora. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que Deus prometeu a Jacó, Deus cumpriu. E Deus disse assim: Jacó, eu não vou te deixar, não vou te desamparar, eu vou te guardar. Quando você tem Deus, você está bem com Deus, você não tem medo. Podem te desamparar familiares, amigos, sócios, mas Deus não te desampara. Jacó começou do zero, mas ele começou do zero com Deus. Você pode estar começando do zero, mas com Deus vai dar certo. Você pode estar no deserto, mas Deus está fazendo você sonhar, ter sonho de coisas grandes. Isso vai acontecer cedo ou tarde. Agora vamos entrar num assunto aqui muito forte. Diz assim, versículo 16, não é isso? Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão horrível é este lugar, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Quando ele despertou, ele entendeu que Deus estava ali. Deus está aqui. Os problemas de Jacó empurraram ele para Betel, para ele ter uma experiência com Deus. Graças a Deus pelos seus problemas que te trouxe aqui. Amém? Os problemas levaram Jacó a Deus. Jacó estava fugindo do irmão e encontrou Deus. De repente você está aqui correndo risco de vida. Tem gente aqui que deve estar ameaçada por agiotas, às vezes até por pessoas que você ajudou, e de repente você fez um negócio, deu errado, e hoje você está sendo ameaçado. Não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus é maior. Mas olha o que aconteceu. Diz assim, versículo 18: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez o quê? Um voto, uma aliança com Deus, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tem posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente o que? Te darei o dízimo. O que é que Jacó fez ali? Um voto, uma aliança, um propósito com Deus. E ele foi para a casa do tio dele. Quando ele foi para a casa do tio dele, ele começou a trabalhar com o tio dele. O nome do tio dele, você sabe qual era? Quem conhece a Bíblia sabe que o nome do tio dele era Labão. Labão era um cara muito esperto, que queria explorar Jacó. Cuidado com as pessoas espertas, e não deixe ninguém te explorar. Jacó trabalhou com Labão e deu o melhor independente de quem é seu patrão. Se você trabalha para os outros. E aqui no capítulo 30, no versículo 27, diz assim: então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Gênesis 30, 27. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Jacó trabalhou para ele um tempo, e Jacó queria trabalhar para si. Jacó queria se desprender daquele trabalho e começar a empreender. Jacó estava com fé para fazer aquilo. Ele queria ter uma vida melhor. E ele chamou Labão para conversar, e Labão, enganando ele: se eu achei graça, fica comigo, eu vejo que Deus me abençoou por causa de você. E ele ficou mudando o salário de Jacó várias vezes. E uma vez ele entrou em negociação com Jacó e disse assim: ô Jacó,
Jacó pediu para que todas as ovelhas salpicadas, listradas, malhadas, fosse dele. Ele pegou o filho e tirou todas as ovelhas que eram salpicadas e malhadas, para tentar enganar Jacó. Mas as ovelhas nasciam do jeito que Jacó determinou. Jacó pegava varinhas, quando vinham as fortes ele colocava, elas davam cria e nasciam salpicadas e malhadas. Mesmo ele querendo fazer mal, Deus fazia o bem. As pessoas que te fazem mal, não é para você fazer a mesma coisa com os outros. As pessoas que te enganaram, não é para você enganar os outros. As pessoas que te passaram para trás, não é para você passar os outros para trás. Tem pessoas que Deus permite fazer certas coisas com a gente, para a gente aprender o que não fazer. Agora Labão não mudava, e eu quero que você tenha esse entendimento. Tem gente da sua família, tem gente que trabalha com você, que não vai mudar, e você tem que aprender a conviver com elas. Pessoas que te feriam, mas você não pode deixar mais te ferir. Pessoas que te faziam mal, mas você não pode mais deixar de fazer mal. Você tem que guardar seu coração. Pessoas que não vão mudar, mas você tem que aprender a conviver com elas. Pessoas difíceis, materialistas, perversas, tiradas a espertas, achando que você é bobo. Mas toda maldade e esperteza delas, não se preocupe, que Deus vai transformar em vitória para você. Mas você tem que guardar o seu coração. Aquilo que te machucava não pode te machucar mais. Você não pode ser uma pessoa fraca. Você não pode deixar o que as pessoas falam de você entrar em você. Uma mulher veio arrasada. Bispo, me ajude, eu não sei porquê. Agora que eu comecei a vender, agora que eu comecei a ter sucesso nas minhas vendas da empresa onde eu trabalho, a minha amiga, que eu nunca fiz nenhum mal para ela, até ajudei ela, está com raiva de mim, está falando besteira de mim. E veio para mim: bispo, mas eu não fiz nenhum mal para ela, não fiz nada para ela. Eu falei: calma, senhora, tem gente que é assim, acabou. Tem gente que não aguenta ver o sucesso do outro. Tem gente que não aguenta ver o outro brilhando. A pessoa é assim. O que você pode fazer? Você não é o que ela fala. Você sabe o que você é. Então não deixe esse tipo de gente entrar em você. Guarde seu coração, porque ela quer que você deixe entrar o veneno dela, a amargura dela, a inveja dela dentro de você. Tem gente que não vai mudar, então você tem que se tornar mais forte para que essas pessoas não te abalem. Amém? Porque é um tipo de pessoa invejosa. É um tipo de pessoa que não se alegra com o seu sucesso, se entristece com o seu sucesso. São pessoas pobres de espírito, que não aguentam ver Deus te abençoando. Ela não aguenta, não suporta. Mas Deus é com você. E mesmo querendo o seu mal, Deus vai ser com você. Agora aprenda a não deixar esse tipo de palavras, de fofocas, de comentários a seu respeito te desestabilizar, te abater, estragar seu dia. E cuidado com aquelas pessoas que ficam trazendo para você: fulano falou de você, Beltrano falou de você. Pode falar o que quiser, seja surdo para isso. Vê se o bispo Macedo fica preocupado com quem fala dele. Vê se o bispo Macedo fica ouvindo A, B ou C. Pode falar horrores, ele continua vencendo e todo mundo vê a vitória dele. Seja forte. Sempre vai ter gente para falar mal de você. Sempre vai ter gente querendo o seu mal. E às vezes dentro da família, como foi o caso de Jacó, a decepção com Labão. Tem gente da sua família que é assim, que não gosta de você, que não aceita você se destacar. Tem gente da sua própria família que te olha atravessado, que você sabe que não te engole. Não quero o mal dessas pessoas, quero o bem delas. Mas vamos ver a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Só se preocupe em estar bem com Deus e agradar a Deus. Se preocupe com o que Deus fala, não com o que elas falam. O que elas falam em nada tem que ser a mesma coisa para você. Elas não podem ter esse poder de influenciar a sua vida. E o diabo sabe quando você se preocupa com isso. Então ele traz veneno para te derrubar. Coisa que não faz bem para você saber. Não te faz bem. Você sabia que Deus fez Jacó voltar para Betel? E tem gente aqui que Deus vai fazer você voltar para lugares que você um dia passou, para você ter sucesso, para você mostrar Deus ali. Labão viu Deus na vida de Jacó. E quando Jacó saiu da casa de Labão, Labão foi atrás com maldade. Você sabe o que aconteceu aqui no capítulo 31, versículo 24? 31, 24, diz assim: veio porém Deus a quem?
a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Olha para mim, Deus repreendeu Labão. Eu sei que nessa noite Deus vai estar repreendendo o mal que está usando pessoas contra você. Deus falou para Labão: não se mete com Jacó, não fala bem nem mal, não se mete com ele. Deus tomou a dor dele, Deus tomou a frente. Não se preocupe, porque tem pessoas que o mal usa, mas Deus, em nome de Jesus, vai amarrar esse mal hoje, amém? Que usa contra você. E Jacó, ele seguiu em frente, venceu. Mas ele fala uma coisa tão interessante aqui no capítulo 32, versículo 10. Essa história, hoje de manhã eu li, é muito grande, mas eu queria que você lesse depois com calma, passasse uma semana lendo essa história. Diz assim, 32:10: menor sou eu do que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado, com quê? Com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Olha para mim, cajado, sabe o que significa cajado? Minha fé. Não tinha nada, mas não largou o cajado. Você pode não ter nada, você pode estar num momento difícil, não largue a sua fé. Não largue, porque é com ela que você vai conseguir crescer, vencer, prevalecer. Não largue a sua fé por nada nem por ninguém. Pode ter pedras no caminho, não vão te parar. Pode ter pessoas maldosas no caminho, não vão te parar. Não largue a sua fé. E no livro de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, coloca aí 21, 11, 21, coloca na tela. Diz assim, ó, lê alto aí. Vou ler agora. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado a ponta do seu bordão, do seu cajado. É tão bacana quando a pessoa morre na fé, vive na fé. Ele viveu a fé. Sabe o que aconteceu? Enganaram ele, dizendo que José tinha morrido. Mas a mentira que falaram para ele, Deus mostrou a verdade. Não fique preocupado com quem mente não, porque Deus mostra a verdade para você. Pode fazer a mentira mais bem elaborada, Deus mostra, porque Deus não deixa quem é dele ser enganado. Pode durar um tempo, 2 tempos, mas ela aparece. E quando apareceu, Jacó foi lá para o Egito, e o filho dele, que disseram que estava morto, José, era governador. E ele abençoou os filhos de José com um cajado na mão, segurando no cajado. Jacó tinha o maior medo dele, era enfrentar o irmão que queria matar. E ele voltou, enfrentou o medo dele, e Deus tocou no coração do irmão que não matou ele. Jacó teve uma experiência com Deus e lutou para deixar de ser Jacó.